Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé para a gente iniciar esse momento. Esse é um momento muito precioso que nós temos, de agradecer ao nosso Deus, de prestar culto a Ele, e que nessa noite nós possamos fazer isso de todo o nosso coração. Nesse primeiro louvor nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos encha com a Tua presença. E a presença dEle é tudo que nós precisamos, é tudo que nós queremos nessa noite. E não tem nada melhor do que isso, amém? Vamos começar então. Eu sinto teu fluir em mim agora. Santo Espírito, venha me encher. Venha me encher com teu amor e misericórdia, pois tenho sede de tua presença, Senhor. Eu preciso de ti, eu te quero estar em tua presença. Eu preciso de ti, eu te quero estar em tua presença. Eu sinto teu fluir. Teu fluir em mim agora. Santo Espírito, venha me encher. Venha me encher com teu amor e misericórdia, pois tenho sede de tua presença, Senhor. Eu
preciso de ti, eu te quero estar em tua presença. Eu preciso de ti, Eu te quero estar em tua presença. Eu preciso de ti, eu te quero estar em tua presença. Glória a Deus, aleluia. Quantos sentiram o amor de Deus mais uma vez derramado sobre as nossas vidas? Nós pedimos e é isso que Deus faz. E nessa noite, quem se sente livre para adorar o Senhor, glorifica o nome dele nessa noite. Diga glória a Deus. Aqueles que se sentem livres para adorar o Senhor, diga glória a Deus. Amém, aleluia. Obrigada, Jesus. Nada vai me separar do teu amor por mim, pois foi o teu amor por mim que arrebatou meu coração. Nada vai distanciar o teu amor de mim, pois foi o teu amor por mim que despertou essa canção. Nada vai me separar do teu amor por mim, pois foi o teu amor por mim que arrebatou meu coração. Nada vai distanciar o teu amor de mim, mas foi o teu amor por mim que despertou essa canção. Livre, pra te adorar, rasgar meu coração E demonstrar minha paixão por ti. Sou livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão. Nada vai me separar de mim, pois foi o teu amor por mim que arrebatou meu coração. Nada vai distanciar o teu amor de mim, pois foi o teu amor por mim que despertou essa canção. Mostrar minha paixão por ti, sou livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar. Quem é livre, cante bem alto. Livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão por ti. Santo, tu és santo, imensurável sem igual, és a minha paixão. Santo,
Cante livre. Livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão. Cante, igreja. Livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão. Amém, glória a Deus. Somos livres no Senhor, somos livres. Amém. Eu queria convidar o irmão que vai fazer o momento de oferta. Amém. Boa noite. Graça e paz a todos. Quantos estão felizes? Glória a Deus. Diga amém. Amém. Eu quero deixar um texto aqui, 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7. Diz assim: de tal modo, desejamos... Eita. Amém. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Mas digo isto: o que semeia com moderação, também colherá com moderação. E o que semeia em abundância também se fará. Cada homem dê conforme propôs o seu coração, não com má vontade, ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis ou tenha muita abundância em todo bom trabalho. Irmãos, quando leio isso, tenho a exata percepção de que Deus é quem nos retribui. E nada do que façamos poderá pagar aquilo que Deus já fez por nós. E aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele fará. Nós não contribuímos na igreja para pagar. Nós não pagamos o dízimo. Nós não pagamos oferta. Nós contribuímos, não com pesar, não com tristeza, não com fazendo conta, sabe? Aquela que você dá com uma mão pensando na outra. Não, não é dessa forma. E quando fazemos, a palavra do Senhor diz que Deus ama aquele que o faz como adoração. A gente às vezes a gente encontra facilidade em fazer parte de um clube, de ser sócio do time que ganhou, por acaso, às vezes ganha, né? A gente contribui para muitas coisas, mas quando falamos da igreja, da casa de oração, às vezes nos sobra um tabu, mas eu quero encorajar os irmãos a fazerem com liberalidade, com coração, sabe, tranquilo, porque ninguém vai colocar uma faca no seu pescoço, ninguém vai fazer uma chantagem, mas você deve orar por isso, porque a palavra do Senhor diz aqui em 2 Coríntios capítulo 9, do verso 6 em diante: Deus ama o alegre doador. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, por cada uma das empresas que nós representamos aqui. Orar pela nossa situação financeira, por que não? Pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para administrar o dinheiro, para administrar
o que o Senhor tem colocado na nossa mão, a empresa, a profissão, os negócios, a função que a gente exerce lá. Então, irmãos, esse é o momento de nós orarmos ao Senhor, amém? Vamos orar juntos então. Sim, Pai, nós clamamos ao Senhor por cada família, por cada irmão que aqui entrou. O Senhor nos trouxe aqui essa noite. Então, Deus, toca nos corações. Ó Deus, para que nós possamos ser, ó Pai, contribuintes para a casa do Senhor, mas não aqueles que o fazem por medo, por peso, mas que nós façamos isso com a certeza de que o Senhor acolhe o nosso trabalho, de que o Senhor nos abençoa, o Senhor nos abriu oportunidades, o Senhor nos abriu uma porta, e por essa porta, Deus, nós entramos, e eis-nos aqui, ó Deus, e o fruto da nossa prosperidade, nós depositamos de volta aos teus pés, ó Deus, porque o Senhor é fiel e justo, para fazer, ó Deus, abundar, para fazer, ó Deus, prosperar o trabalho das nossas mãos. Ó Deus, eu peço por todos aqueles que estão sem colocação, desempregados. Sim, Deus, tem misericórdia. Abra as janelas dos céus, derrama bênçãos. Usa-nos como instrumentos, ó Pai, para que esses alcancem, ó Deus, uma colocação no mercado. Ó Deus, abençoe poderosamente. Ó Deus, também, ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, nos trazendo sabedoria para administrar o nosso lar, a nossa despensa, para administrar, ó Deus, e sermos mordomos fiéis do Senhor. Pai, essa é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus aqui oramos. Amém, Jesus. Fique à vontade, Deus abençoe em nome de Jesus. Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
Deus, aleluia. Se a nossa vida fosse uma canção, será que ela falaria do amor de Deus? Que a gente possa refletir sobre esse amor. Quem é esse que nos amou primeiro? Quem é esse que não nos condenou? Quem é esse que trocou a condenação, a morte pela vida? Quem é esse que poderia nos julgar e não nos julgou? Quem é esse que nos oferece o perdão? Quem é esse que nos oferece o amor? Quem é esse? Você já se encontrou com esse Deus? Eu tenho certeza que você já se encontrou com esse Deus. Que você possa se lembrar quem é esse Deus na sua vida. Quem é Deus na sua vida? Quem é esse? Quem é esse que transforma, que liberta, que restaura, que cura? Aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Oh Jesus, obrigada, Pai, porque é o Senhor. Oh Deus, é o Senhor, Deus que nos traz, Pai, a vida eterna. Jesus, obrigada, Pai. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma busca
teu nome falível é. Os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus que fez grandes coisas, o mesmo Deus que ordena e milagres acontecem está aqui nessa noite. O mesmo Deus que perdoa pecados está aqui nessa noite. O mesmo Deus que tem todo o poder para fazer todas as coisas sobre as nossas vidas, até aquelas que nós nem pensamos mais, que achamos que estão esquecidas. Deus diz nessa noite ao meu coração, e eu espero que ao seu também, que Ele te vê, Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te coloca de pé nesta noite, Ele te restaura, Ele te liberta, Ele te transforma, Ele traz vida ao seu coração. Deus te vê, mesmo nós não temos nada a oferecer, nada, nada, nada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos vê, Pai. Obrigada porque nós não precisamos ter nada, Deus. O que nós podemos fazer é render graças ao Teu nome, Jesus. Exaltar o Teu nome de todo o nosso coração, e é isso que nós vamos fazer nessa noite. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Não tem nada que te impede nesta noite. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Nós te exaltamos, Pai. Obrigada por esse amor. Obrigada por essa graça, Jesus. Obrigada, Deus, por esse olhar, Pai. Obrigada, Jesus, por esse olhar. Obrigada, Jesus, por esse olhar, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Obrigada pela Tua presença doce, preciosa. Obrigada pelo Teu perdão que nós recebemos nessa noite. Obrigada pela Tua cura, pela vida que nós recebemos. Obrigada por esse poder que está no nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Deus, pelo Teu poder em nossas vidas. Nós te entregamos nossa adoração, a nossa vida, a nossa alma, tudo que há em nós. Tudo que há em nós, tudo que há em nós. Oh Deus, é Teu, Jesus. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te exalta, Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós te exaltamos, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 16. Livro de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 31.
Não, desculpe, irmãos. A partir do 19 até o 31. Então, Lucas, capítulo 16, versos 19 ao 31. Havia um certo homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro, para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. Além dessas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Então ele disse: Suplico, pois, ó Pai, que tu envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Que eles os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E ele disse-lhe: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Amém. Sim, Deus, fala conosco através dessa mensagem, que a cada um, Pai, conforme o teu querer, o Senhor ministre aos corações. Então, Espírito Santo, fique à vontade entre nós. O Senhor nos trouxe aqui essa noite, o Senhor nos preparou para estarmos aqui, ó Deus, nós rendemos ao Senhor louvor, honra, através dos cânticos, e eu peço ao Senhor que ministre agora, ó Deus, também em nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus, aqui oramos, amém, amém, amém. Essa história dá medo, dá ou não dá, irmão? Dá medo. Uma pessoa está no lugar de descanso, e a outra pessoa está no lugar de tormento. Ocorre que essa passagem ocorre num momento e num contexto em que há uma conversa com um jovem rico, e esse jovem rico pergunta ao Senhor: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo o seu coração, diz assim: olha, guarda os mandamentos. E ele, sendo estudioso, sendo observador da palavra, talvez participante da sinagoga, ele fala: isso eu já faço. Então, guarda os meus mandamentos, respeita pai e mãe. Não, isso eu já faço. E quando ele começa a se engrandecer com a sua resposta,
o Senhor diz para ele assim: olha, então vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e assim você herdará o reino de Deus, herdará a vida eterna. A Bíblia diz que aquele jovem sai triste da presença de Jesus. A pergunta do jovem não era o céu. A pergunta do jovem estava direcionada a que posição ele estaria no reino de Deus, implantado por Jesus, naquele lugar. Quando Jesus desse o triunfo final, né? O golpe final, quando Jesus tomasse o poder, onde ele estaria? Porque ele era alguém que guardava os mandamentos. Então agora ele queria saber onde ele estaria no reino recém-implantado, né? O reino de Deus chegou. Então onde ele estaria? E o Senhor está falando do reino futuro, e ele está focado no reino material. O Senhor está falando no reino de Deus implantado na terra, que não tem a ver com moeda, com o ouro, com a prata, não tem a ver com o poder. Mas ele estava focado na posição de poder da terra. Onde ele estaria? Se Jesus era o rei dos reis, onde ele estaria? Ele poderia ser o príncipe, ele poderia ser o governador, ele poderia ser alguém que pudesse ter uma condição, um status na sociedade. Sim, irmãos, o dinheiro, a posição e o poder estão entrelaçados na nossa existência. É necessário. Há alguns irmãos que sabem que não há felicidade no dinheiro. Há algumas piadas, é verdade, há algumas colocações. Não, o dinheiro não traz felicidade, compra. Não é assim? O dinheiro compra a felicidade. Só que não. Porque se assim fosse, não teria divórcio entre as pessoas que têm muito dinheiro. Se assim fosse, as pessoas não matavam pelo dinheiro. Porque, imagine, irmãos, se uma família tem muito dinheiro, por que filho vai matar o pai? Se bastaria apenas dividir, distribuir. Mas não, o meu pai representa um empecilho, então o filho quer ultrapassar o pai. Mas não na capacidade, mas em tomar. Quando não, o marido, né, eu estou contando das histórias que eu tenho lido ultimamente, faz um seguro em nome da esposa e manda ela para a eternidade. Para herdar, né? A misericórdia. Mas se sai no jornal, porque não deu certo. O mundo está, irmãos, entranhado dessas necessidades, e nós precisamos dos recursos. O Senhor nos disse que o amor ao dinheiro nos traria muitos problemas. E o problema não é querer ter o dinheiro, o problema não é ser rico. O problema é amar o dinheiro, amar a posição. Sim, irmãos, porque quando nós temos, ou mudamos de patamar, não gosto dessa palavra, principalmente depois de ontem, né? Ficou eternizado esse negócio de mudança de patamar, e rapaz, está complicado, né? Mas parabéns aos flamenguistas aí, que, né, conseguiram mais um triunfo aí. Mas muitas pessoas mudam. Muitas pessoas mudam quando tem uma promoção. Irmão, a gente fica orando, pedindo a Deus, Deus, eu preciso da promoção, preciso, Senhor Deus, que o Senhor me coloque com maiores responsabilidades. Por consequência, tem lá o que vai caindo na conta, né? Amém, irmãos? Uma bênção. Então, eu preciso, Senhor. Aí o Senhor vai, abre as oportunidades, te dá uma estratégia, você se qualifica, e aí, irmãos, vem a oportunidade. Sabe o que acontece? O irmão, que era doce, que era de Deus, a primeira coisa que ele faz é abandonar a frequência
da espiritualidade, de orar, de ler a Bíblia, de caminhar em comunhão, de andar junto com os irmãos, com a igreja. Por quê? Porque agora ele está no outro patamar, subiu a cabeça. E aí, irmãos, ele vira o diabo, Deus me perdoe falar assim, mas é isso, vira uma pessoa malquista, começa a pisar nos outros, e daqui a pouco quem o promoveu está discutindo o porquê que promoveu aquela pessoa com aquele desvio. Ô, irmãos, se você está querendo e está buscando melhoria, que você continue do mesmo jeito que você era quando conseguia, sabe por quê? Porque se você conseguiu, é porque a sua condição atual é que está te levando para essa posição. E a mudança pode não ser bem vista. Então, estudar a palavra é importante, amém, irmãos? Orar é importante. Saber que Deus é bom é importante. Mas é importante, igualmente importante, nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida. Hoje pela manhã falamos sobre a história de Judas. 12 discípulos andaram com Jesus. Viram pessoas serem ressuscitadas. Viram pessoas serem curadas da paralisia. Viram pessoas serem curadas da cegueira. Viram milhares de maravilhas. Viram Jesus andar sobre as águas. Mas ainda assim, irmãos, um dos 12 metia a mão na sacola lá do cofre. Judas. Ele roubava, entrava um valor e no final, quando ia fazer a contabilidade, sempre estava faltando. Era Judas. Capaz de ficar olhando para a adoração dos outros, ao invés de olhar para o seu estado. Judas se incomoda com o perfume que Maria acabara de depositar aos pés de Jesus. Ah, mas o perfume custa 300 denários, possivelmente 300 dias de trabalho. Irmãos, é um ano de trabalho. Mas o seu irmão tinha acabado de ressuscitar. Jesus tinha buscado Lázaro dentro da cova, tinha trazido ele de volta. O que é agora o perfume? Não tem valor que paga a vida. Amém, irmãos? Não tem valor que paga a sua vida. Amém, irmãos? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Tem uma história que diz assim, ó. Quanto você acha muito dinheiro? E as pessoas que estavam ali responderam assim, muito dinheiro é 10 milhões. 10 milhões é muito dinheiro, mas pensa em mais dinheiro aí. Não, então vamos para a casa do bilhão. 1 bilhão. Então tá bom. 1 bilhão é muito dinheiro. É um dinheiro que você não pode gastar, que você vai viver muito bem, ou a sua família vai viver muito bem. Então 1 bilhão é muito dinheiro, né? Muito zero, a gente não consegue nem imaginar um negócio desse na conta, né? E alguém pergunta, de igual modo, quanto vale a sua vida? Se eu te der 1 bilhão agora, você me dá a sua vida? E aí a pessoa para pensar que o dinheiro é importante para a subsistência. Mas a nossa vida tem um valor inestimável. Não tem como quantificar o valor que vale a sua alma. A sua existência. Nós estávamos perdidos, mas Jesus resgatou a cédula de dívida que estava contra nós. Jesus na cruz comprou de volta a nossa existência para nos trazer vida e vida com abundância. E agora não há dinheiro que pague a nossa vida, a sua vida, não há.
você não negociaria sua alma por dinheiro. Porque simples, os seus sonhos acabariam, seus projetos acabariam, para que outros pudessem gozar das bênçãos e maravilhas no seu lugar. Os projetos que você tem, se você não estiver vivo, acabam. E possivelmente, se outra pessoa não tiver o mesmo sonho, o mesmo projeto, não serão mais realizados e irão junto com você para a eternidade. Então, irmãos, a nossa preocupação constante, sem freios, sem medidas, em ganhar o pão de cada dia, pode nos trazer também problemas, porque o Senhor diz: 6 dias trabalharás. E pelo menos um dia nós temos que parar para descansar e pensar no Senhor Jesus. E pensar na nossa existência, e pensar, por que não, nos problemas que nós temos. Dobrar os nossos joelhos e colocar diante de Deus, porque Deus, Ele foi vitorioso e diz que nos ajudaria a também sermos vitoriosos. O Senhor diz assim, ó, no mundo tereis aflições. Se tem alguém do seu lado, diz assim, no mundo tereis aflições. E aflições, irmãos, aflições é terrível. Dá um abafamento, tem gente que dá um nó assim na garganta, não desce nem água. No meu caso, não tem problema, não dá nó na garganta, não. É o contrário. Quando eu estou nervoso é que eu como. Mas tem gente que não come, não consegue beber água, porque até a pressão sobe, aflição. Mas o Senhor falou assim para mim e para você, mas não fiquem aflitos, desesperados, não fiquem transtornados, tenham de bom ânimo, redobrem a sua expectativa, a sua esperança, porque Ele venceu o mundo. E Ele venceu para nos trazer vida, é o que cantamos aqui, que o Senhor é vitorioso e Ele está no meio das situações, no meio das tempestades, no meio dos problemas. O Senhor está no meio das coisas mais difíceis que nós estamos, para nos trazer paz, para nos trazer sabedoria, para nos trazer, expectativa, fé, convicção, e Ele age no momento certo em nossas vidas. Mas quando nós estamos e temos tudo que queremos, a gente pensa que é a gente que consegue. Quando nós olhamos para algumas pessoas que conseguem vencer, né? Ser rico, conquistar o seu primeiro milhão e assim vai. As pessoas mudam do bairro onde moram. Todo mundo da sua existência está lá, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, todos estão no bairro. O que ele faz? Sai do bairro, vai para outro lugar. Por quê? Porque agora eu sou chique. Agora eu tenho outra mentalidade. Agora eu tenho dinheiro, então eu quero ser reconhecido. Eu quero que todo mundo me veja. Eu quero que todo mundo saiba que eu também tenho 1 milhão. E o Senhor está gritando no coração e na mente dele, dizendo assim: louco, esta noite pedirão a sua alma. De que servirá toda a nossa existência, tendo tudo e não tendo nada, tendo dinheiro no banco e não tendo amigos verdadeiros, irmãos. De que servirá, irmãos, sermos ricos e não termos mais família, sairmos causando um rastro de destruição por onde passamos. Mas coisa boa é como diz o Salmo 128, que é uma alegria quando nós estamos à mesa, rodeados de filhos, de amigos, de irmãos, e desfrutando da prosperidade de Deus sobre as nossas vidas. Isso é bênção, irmãos. Mas esses homens, normalmente, se preocupam apenas consigo. E o Senhor coloca uma palavra, uma expressão, uma parábola, uma hipérbole, que é a melhor colocação,
dizendo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o Senhor está falando isso depois desse diálogo, em que Ele diz para aquele moço rico, com o coração no dinheiro, quando ele sai triste, o Senhor termina de proferir essas palavras. E a gente fica se perguntando o que é a agulha. A agulha era uma porta, a porta pequena, o camelo é grande, o camelo tem que ajoelhar, ele tem que para passar pela porta. Aí outros falam, não, a porta era mais ou menos, o camelo passava, mas passava descarregado. E, irmãos, ninguém tem prova de que essa porta exista. Na etimologia da palavra agulha, era uma agulha mesmo, de costura. E a hipérbole é justamente isso, o camelo é grande, gigante, e ele não consegue passar pela agulha. Mas eu não me ative a pensar agora sobre a agulha, e sim sobre o camelo. O camelo se assemelha muito bem às nossas atitudes quando nós paramos de olhar para Deus e passamos a olhar para as nossas conquistas, para os bens materiais. O camelo, irmãos, na sua natureza, ele se abastece de alimentação e água e consegue cruzar o deserto, carregando sobre ele pesos enormes, pesos das nossas vaidades, porque se a gente vai caminhar, então vamos colocar tudo lá, e vai colocando, e vai, não, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo. Tal qual quando a gente viaja, que você pega o guarda-roupa, joga em algumas malas e vai para a viagem, chega lá, usa 2, 3 peças e volta com tudo de novo. Fruto da nossa vaidade, eu vou usar tudo. Vai usar nada, irmão. Mas é assim que a gente faz. E o camelo é posto, então, agora no deserto. As pessoas que estão do lado, os outros animais e as pessoas, se não tiverem suficiência de água, vão morrer no caminho, só vai chegar do outro lado do camelo. Ou seja, ele está abastecido para si, ele está cheio de autossuficiência, de água, de alimento, a sua corcova alimenta ali nutrientes, a sua pele é bem abastecida de água, então o seu organismo não necessita ser reabastecido por longas viagens, mas quem está do lado precisa. O camelo ele não consegue ajudar um outro ser da sua espécie. E nós também nos tornamos semelhantes a um animal irracional, tendo tudo, podendo compartilhar muitas vezes e não compartilhando. A autossuficiência, o medo de perder, nos faz não ter dependência de Deus. E quando olhamos as pessoas que nada têm, às vezes distribui o pouco que tem. Por isso o Senhor diz, ou em outra parábola, que aqueles que guardam, que escondem o que têm, ao invés de trabalhar os seus recursos para que eles aumentem, para que sejam bênção na vida dos outros, o Senhor diz assim, olha, aquele que tem muito, até o que tem lhe será tirado, mas aquele que não tem, o Senhor acrescenta. Irmãos, nós temos que aprender a andar na dependência de Deus, amém? Nós temos que aprender a olhar para Jesus e saber que é Ele que entrega para nós o alimento, o pão nosso de cada dia. O pão não é meu, o pão é nosso. O Senhor não é meu, apesar que a gente ora assim, meu Deus, meu Pai, mas o Senhor é nosso, é o Pai nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão nosso, né? Amém? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o Pai nosso, por que não? Pai nosso que estás nos céus. Nosso quem? Tem mais de um. É na comunidade. Nós lemos 2 Coríntios, aqui, no momento da oferta, que tendo o suficiente, o Senhor nos abençoa cada vez mais, fazendo com que a gente venha superabundar
toda paz, de graça, de entendimento, de ausência de necessidade, por que não? O nosso perigo, irmãos, é às vezes correr atrás do vento, correr atrás da traça, correr atrás de coisas que vão perecer. E se nós partirmos agora, o que temos fica. Você tem um carro zero, vai ficar. Você tem uma casa, vai ficar. Tem família, vai ficar. Então o que se espera de cada um de nós é que nós sejamos mordomos fiéis, sejamos discípulos de Jesus, e não tenhamos amor às coisas, mas tenhamos amor à obra de Deus, tenhamos amor à sua missão, tenhamos amor a Deus. Por isso o primeiro mandamento do testamento é: amarás o Senhor acima de algumas coisas. Todas as coisas. Mas eu vou amar com qual intensidade? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, acima de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a esse. Vou me amar? Não. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso se resume toda a lei. Irmãos, isso se resume toda a lei. Então a gente, olhando para essa passagem, olhando para a história do rico e o Lázaro, o rico não tem nome, mas o mendigo tem. O rico está agora numa condição em que de lá ele tenta dar uma ordem. Para quem? Para o mendigo. A prepotência muitas vezes fica exarada até no texto. Manda Lázaro lá em casa, manda Lázaro botar a mão aí na água e trazer aqui e botar na minha boca. Irmãos, nem no estado pior a pessoa consegue entender aonde ele está. Tamanho é a soberba, tamanho é o orgulho, tamanho é a sua falta de percepção de onde ele caiu. Manda. Aí depois que ele viu que não tinha jeito, tem um abismo aqui, de um lado para o outro. Não, então eu peço, eu rogo por misericórdia. Aí muda. Agora eu entendi onde eu estou, a coisa está feia, não tem como resolver mais. Então, vai lá na minha casa, avisa os meus irmãos. Mas como? Meus irmãos... E o Senhor diz a ele exatamente o que acontece nos nossos dias. Assim como Judas viu muitas coisas e não foi suficiente para que ele se mantesse íntegro, reto e tivesse o coração quebrantado. Ele estava com Jesus, ele viu Jesus fazer maravilhas e proezas e ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O Senhor nos convida a não flertarmos com a ganância. O Senhor nos convida a não flertarmos com a autossuficiência. Não, eu posso, eu sei, eu sou. Irmãos, o eu sou é o próprio Deus. A gente tem uma expressão, né? Você é o cara, né? Não, irmão, não sou o cara, não. Sou filho do cara. Se eu posso colocar alguém nessa gíria, o cara é Deus. Eu não vou flertar com... o mestre, não, o mestre é o Senhor dos exércitos. Você é bom, não, bom é Deus. Eu sou filho desse Deus. Estou procurando refletir a glória dele em mim. Ou estou dando lugar para que a glória dele se manifeste. É tempo, irmãos e irmãs, de nós olharmos para as coisas que importam. Olharmos para a palavra do Senhor e acreditarmos que tudo que está aqui é verdade.
Há histórias que não são para que a gente siga como exemplo de vida, são histórias para nós nos advertirmos. Essa é uma. Alguém que está na sua luxúria, usando todo o seu luxo apenas para si e os outros que se arrebentem, e ele passa pelo caminho, alguém está arrebentado e ele não é com ele, muda de calçada. Está vendo o parente se arrebentando lá, com problemas e tal, tem condição de ajudar, de estender as mãos? Não, não é comigo. Mas não é isso que o Senhor tem nos inclinado a fazer. O Senhor quer quebrantar o nosso coração, amém, irmãos? O Senhor quer quebrantar o seu coração. E se você tem um coração de pedra nessa noite, Ele quer amolecer o seu coração. Ele quer que você tenha um coração quebrantado, contrito, coração ensinável. E ao andar com Jesus, assimilar as suas palavras e vivê-las no dia a dia, amando o Senhor acima de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, acima de todas as coisas, e exercitando o amor ao próximo. A palavra de Jesus com aquele homem, vende tudo que tem e dá aos pobres, era outro tempo. Era um rabino, Jesus, falando com um judeu estudioso. Mas aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, ele faz como Zaqueu, como Mateus, como tantos outros que tinham muita grana, eram ricos muitas vezes. E quando eles têm um encontro com Jesus, ele fala assim, olha, se eu roubei alguém, eu devolverei até 4 vezes mais. O arrependimento tomou conta dos seus atos errados, a tal ponto que ele não fazia conta do que tinha, por conta do arrependimento. Então o Senhor não tem raiva de quem tem dinheiro, porque o Senhor diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e de bênçãos. O Senhor deixou promessas para o povo, dizendo que abriria janelas dos céus, derramaria bênçãos sem medidas, repreenderia o gafanhoto da lavoura, ou seja, isso é prosperidade. Amém, irmãos? É prosperidade, mas as bênçãos nos alcançarão. Enquanto a gente trabalha, enquanto a gente entrega o máximo do nosso potencial, Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. E tudo aquilo que a gente tocar, abençoado será em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então, por que eu vou inverter a ordem? Eu vou sair correndo atrás do que é vento. Eu vou sair correndo atrás do que não pode me trazer alegria e causando um rastro de destruição no matrimônio, na vida com os filhos, porque os filhos crescem rápido e daqui a pouco já era. Cadê os filhos? Casaram, têm as suas vidas, têm os seus negócios, e você? Eu parei no tempo, eu não vi. Quando eu assustei, já cresceram. E talvez nem ensinei o caminho. E agora são adultos que talvez não tenham essa oportunidade de crer como nós cremos, de dar ouvidos ao Espírito Santo e vir para a casa do Senhor. Sim, irmão, você deu ouvido ao Espírito Santo e está aqui porque Ele te trouxe, eu creio nisso, para ouvir essa mensagem hoje, nesse tempo, para que você tenha uma vida de paz, uma vida de abundância, e para que você viva a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ô irmão, a vontade de Deus é essa, boa, perfeita e agradável. Eu quero orar com você nessa noite. E essa oração é trazendo à existência aquilo que preocupa hoje o seu coração. Talvez
nos coloquemos nesse lugar. No lugar de alguém que não tem o Senhor como seu, né? E eu aprendo muito, às vezes, com as experiências, né? Com as experiências com as crianças, por exemplo. Contei ontem no nosso encontro de homens a experiência da Lívia, né? 6 aninhos. E uma certa feita, numa dificuldade. E criança acompanha tudo, tá, irmãos? Irmãs, tem crianças pequenas aí, ó. Criança acompanha tudo. Quando você não está bem aí com o marido, com a esposa, a criança é a primeira lá a sentir, fica nervosa, chora. Aí você não está entendendo o que está acontecendo. Ele já entendeu o que está acontecendo. Porque o que os filhos querem é que haja harmonia no lar. É que esteja tudo bem entre marido e mulher. É que esteja tudo bem entre o filho e o pai. Entre a mãe e os filhos. O que o Senhor quer é que quando alguém está desbaratinado, chegue uma criança de 6 anos e fala assim: eu vou orar. Está entendendo o caminho. Aí ela correu, foi lá no quarto, orou. E voltou e falou assim: eu orei ao Senhor. Coincidência ou não, as coisas se resolveram. Aí ontem eu fui botar um drone para cima, um drone, sabe? Tentando alegrar os netos. O drone voou e sumiu. Todo mundo procurando o drone. Vamos para os telhados. Cadê o drone? Só Jesus. E ela falou: eu tenho uma ideia. Eu vou orar, Jesus. Aí eu olhei para ela e falei assim: eu falo o que agora, né? E ela foi correndo de novo lá dentro. E voltou feliz da vida e falou: olha, eu já pedi ao Papai do Céu, tá bom? Eu falei: glória a Deus. Livinha, parabéns. Então, agora vamos ficar tranquilo aqui. Vamos esperar o Senhor decidir. Mas o que me ensina não é a fé sem uma coerência. O que me ensina é ela saber o caminho. E quantas vezes a gente esquece até que nós somos cristãos. E os problemas batem a nossa porta e a gente nem ora. Não ora em pensamento, não ora, não dobra o joelho, não busca o Senhor. E a gente vem para a igreja e canta: vitorioso és. Mas quem é vitorioso? Eu ou você? O Senhor, Ele é vitorioso, mas Ele quer que a sua vida seja vitoriosa em nome de Jesus. Porque quando Jesus fala essa parábola aqui para os discípulos, sabe o que os discípulos disseram? Senhor, se o rico não entrará, como que ele passará se o camelo não passará pelo fundo da agulha e o rico não entrará no reino, quem poderá ser salvo? Os próprios discípulos falaram: esse evangelho não funciona, ninguém vai querer o evangelho. E nós estamos aqui nessa noite buscando esse evangelho que cura, que salva, que batiza, que transforma, que nos restaura, que nos traz a vida eterna e traz o alimento à nossa mesa e traz, sabe, o pão nosso de cada dia. E nós podemos celebrar e cantar e dizer: outra vez o Senhor fez a diferença na nossa vida. Aleluia. Vamos orar, fique de pé se você puder. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Deus sofrer, participar da tua glória vou cantar. Salvador,
o amor do Pai. O justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do teu amor. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença em nosso meio. Oh, Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença aqui hoje, nessa noite. Por cada família que aqui está, Senhor Deus. Por cada irmão, por cada irmã, Deus. Sim, Deus, cobre com Teu sangue. Oh, Deus maravilhoso, cobre com Teu sangue. Derrama cura, restauração. Restauração de relacionamentos. Oh, Deus, derrama, Pai, a restauração, Pai, de relacionamentos. Relacionamento com o Senhor, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, relacionamentos, ó Pai, com as situações conflituosas, com os amigos. Ó Deus, restitui, restaura. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, quebra os corações. Ó Deus, move, ó Deus, do interior, ó Deus, movimenta, Deus, movimenta as águas. Ó Deus, traga a renovação, ó Deus, do entendimento. Ó Deus, que nós possamos ouvir outra vez o Espírito Santo falar, ó Deus, no nosso interior. Ó Deus, que o Senhor possa movimentar o interior, ó Pai. Que o Senhor possa curar as enfermidades daqueles que entraram aqui preocupados, sem recursos, sem respostas. Deus, tem misericórdia, que o Teu sangue poderoso possa lavar, passar, curar, transformar, em nome de Jesus. Oh Deus, entrega, Deus, vitória, oh Deus, prosperidade. Oh Deus, que cada um dos irmãos, cada empresa que representaram, que possa, oh Deus, estar debaixo da Tua potente mão. Dá, oh Deus, estratégia, sabedoria, oh Deus, mas também, oh Deus, o temor do Senhor, para que possamos, ó Deus, ser mordomos fiéis do Senhor, exercitando nessa terra o reino de Deus. Ó Pai, nós queremos pertencer ao reino de Deus. Ó Deus, então ajuda-nos a compreender a cada dia o Senhor, em nome de Jesus. E para isso, então, Pai, nós expulsamos, nós decretamos falidas as intenções do diabo, as enfermidades. Oh Deus, tem misericórdia, Deus, responde a oração, o clamor. Pai, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Poderia sentar um minutinho? Vou colocar apenas alguns avisos aqui. O primeiro deles é que no dia 21/12, nós teremos o batismo. Temos algumas pessoas já na classe de batismo. E tem sido uma expectativa muito aguardada, né? E aí faço minhas as palavras da irmã Joelma. Ela, certa feita, no início do ano, acredito, ela falou: pastor, eu tenho orado para que a gente possa abrir uma sala de batismo. Eu falei: poxa, irmã, glória a Deus. Que sonho nobre, né? Que pedido, motivo de oração, né? E aí, 3 meses depois, a gente está com a sala com 6 pessoas estudando para passar pelas águas no dia 21/12. Irmão, irmã, essa é uma data que você faz parte, e aí eu gostaria que você participasse conosco. Será um domingo pela manhã. Nós vamos estar lá de 8 da manhã até umas 11, mais ou menos. E aí vai ser uma benção. Vai ter um café da manhã, vai ser uma benção.
Amém? Então, esse é o primeiro aviso. O segundo, nós teremos o culto de Natal aqui no domingo antes do Natal. O culto de Natal, domingo antes do Natal. E teremos a virada de ano, né, irmãos? Aí nós teremos um culto no domingo e teremos outro culto na virada, do dia 31 para o dia 1º, com início às 22 horas, 22h30, desculpe, às 22h30. E estamos trabalhando para termos uma recepção aqui do lado. Então, vão orando aí para Deus nos trazer a estratégia e nos próximos avisos já isso mais concretizado. Amém? Teremos o recesso da escola bíblica no dia 14, então ainda temos mais 2 encontros. Então, encorajar os irmãos a finalizarmos aí com chave de ouro. Amém? Vimos de março até agora, estudando a palavra do Senhor. Estamos estudando João capítulo 12. Os grupos estão de recesso e vamos voltar junto no ano que vem com a escola bíblica. Então, esses são os avisos que gostaria de deixar aos irmãos, agradecer aqueles que nos visitam e dizer que é sempre muito bom você estar aqui conosco, cultuando conosco, nos alegra o coração. Amém? Nós vamos orar, finalizando nossa reunião nessa noite. Sim, Deus, eu te dou graças por tudo que o Senhor nos permitiu viver aqui hoje. Os louvores cantados, ministrados, cada família aqui, ó Deus, louvando o Senhor, bendizendo o teu nome. E nós te agradecemos por tudo e pedimos que nos dê uma semana de paz e de bênçãos. Nos dirige, ó Deus, durante essa próxima semana. E que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Vá em paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.